Então vamos lá, ainda dando continuidade na nossa série Encontros que Transformam. Encontros de Jesus, ensinos de Jesus, parábolas de Jesus, e hoje mais um desses encontros. Evangelho de Lucas 17, de 1 a 10, nós vamos ler. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-o. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos ou o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, cá estamos mais uma vez, como igreja, Deus, e mais uma vez queremos pedir: fale conosco. Renove-nos, transforme-nos, ó Deus. Ilumina nossa mente, nossos olhos, nosso coração, renova nosso entendimento para que, ó Deus, seja um entendimento sincero, verdadeiro, frutífero da sua palavra em nós, Deus, e que, como nós sempre pedimos, ó Deus, dai-nos, ó Deus, essa grande riqueza de sairmos daqui hoje um pouquinho mais parecidos com Cristo e vivermos lá fora, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que eu tenho certeza que muitos aqui já leram várias vezes, e talvez já até se perguntaram várias vezes: mas o que esses versículos têm a ver um com o outro? Não é verdade? Quando você olha esses versículos, eles parecem ser um texto só, ou existem vários textos aqui, falando sobre várias coisas? O que parece para nós? Parece que são vários versículos, vários textos sobre vários assuntos, né? Parece que eles não têm uma conexão, uma ligação entre si, né? Você olha para e fala: Jesus, o que você quis dizer com isso aqui, né? Podia ser mais claro, objetivo, específico para a gente, mas acreditem, Jesus foi bem específico aqui, bem objetivo, embora para nós não pareça. Todos esses versículos estão intimamente conectados, intimamente ligados entre si. E como a gente está vendo no decorrer dessa série, mais uma vez aqui Jesus está trabalhando as marcas de um verdadeiro discípulo. E como Jesus nos conhece, como nós somos confrontados com as verdades da palavra de Deus, nós temos um advogadozinho dentro do nosso coração, na verdade, que sempre se levanta, talvez para dizer assim: não, mas acho que não é bem assim, não é? Esse advogadozinho que sempre se levanta para tentar se justificar, tentar arranjar algumas desculpas para agir como nós estamos agindo e não sermos confrontados de fato com a palavra de Deus. E Jesus, já prevendo isso, ele lida com algumas oposições aqui na sua própria fala, como nós encontramos no texto de Lucas. Então, o texto que nós lemos, ele começa com um aviso muito sério, um aviso incisivo aqui da parte de Jesus, não é? Ele usa uma palavra aqui que é tropeço.
que essa palavra tropeço, ela pode ser traduzida também, muitas vezes ela é traduzida nas Escrituras, em outras passagens, pela palavra escândalo. É a mesma palavra. Então, Jesus está olhando para os seus discípulos e ele está dizendo, olha, existe algo que é inevitável. Existe algo que acontece em toda a comunidade cristã, em toda a comunidade de discípulos, que é o seguinte: as pessoas vão pecar. Vocês sabiam que tem pecador aqui dentro? As pessoas vão pecar, mas não é só a questão de pecar. Ele está dizendo mais: as pessoas vão tropeçar, as pessoas vão cair, as pessoas vão sair do caminho, as pessoas vão abandonar o caminho, as pessoas vão abandonar a Cristo Jesus em determinado momento, infelizmente, em determinado momento da sua caminhada. Mas, mesmo isso acontecendo, aí Jesus traz um alerta para a gente. Ele traz um ai. Qual é o ai que ele fala aqui? Ai de quem é responsável por elas. O que Jesus está dizendo? Mais uma vez, pessoas vão cair, pessoas vão pecar, tropeçar, se escandalizar, mas tenha muito cuidado, para que você não seja esse instrumento usado para fazer com que essa pessoa peque. Que você não seja esse instrumento para fazer com que essa pessoa caia, tropece, peque e saia definitivamente dos caminhos do Senhor. E conforme o verso 2, olha o que Jesus fala no verso 2, meus irmãos. Ele fala, olha, é muito melhor você ter uma morte trágica, uma morte dolorosa. É muito melhor você pegar uma pedra de moinho. Alguém já viu uma pedra de moinho? Antigamente existia bastante aqui em Santa Catarina, né? Ainda tem alguns moinhos, né, que fazem a farinha de mandioca, né? Que delícia. A pedra de moinho é grande, ela é pesada. O que acontece se você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no mar? Vai, babau, né? O que Jesus está falando? Olha, é muito melhor você ter uma morte dolorosa, trágica. É muito melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço, se jogar no fundo do mar e se afogar e morrer dessa maneira, do que fazer um dos meus pequeninos, ou seja, qualquer discípulo de Cristo, se afastar dos caminhos do Senhor. Mas preste atenção, Jesus não está colocando isso aqui como uma pena, tipo assim, olha, se você fizer alguém tropeçar e cair, sair dos caminhos do Senhor, você terá que amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar. Não. Jesus está falando isso aqui como uma fuga. Ele está dizendo, é melhor você fazer isso. É melhor você se afogar com uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço no fundo do mar, do que fazer alguém tropeçar e sair dos caminhos do Senhor. Então, de novo, Jesus diz, pessoas vão cair, tropeçar, se desviar, mas ai daquele que for o instrumento pelo qual essa pessoa pecou. É melhor que essa pessoa tenha uma morte trágica do que fazer um dos filhos de Deus sair do seu caminho. Por isso que ele termina com o que nós encontramos, talvez na sua Bíblia esteja no início do versículo 3. Ele diz, tomem cuidado, não é? Não está ali, tomem cuidado. Mas esse tomem cuidado estaria muito melhor nas nossas Bíblias se tivesse no final do versículo 2, porque ele é a conclusão do verso 1 e 2, né? A gente precisa lembrar que quando a Bíblia foi escrita, não existia versículos, né? Eram textos corridos, os versículos vieram depois. Então, por isso que na conclusão, é como se ele está dizendo, olha, então tomem cuidado com isso. Mas, irmãos, como que você pode se tornar uma pedra de tropeço na vida de alguém? Aí, então, Jesus, ele inicia uma série de condicionais, que vão do verso 3 e o verso 4. Olha aí no verso 3. O verso 3 não diz assim, se ele pecar, não é? Se ele pecar, primeira condicional. Se ele se arrepender, segunda condicional. Verso 4, tem também, se ele pecar contra você 7 vezes no dia. Ou seja, são várias condicionais que Jesus quer mostrar para os seus discípulos, que se um discípulo tomar algum tipo de ação, os outros discípulos têm uma responsabilidade com esse discípulo. Entenderam? Se um discípulo tiver algum tipo de ação, os outros discípulos têm uma grande responsabilidade com esse que tomou. Então, na primeira condicional, ele começa dizendo,
Se o seu irmão pecar, ou seja, se o seu irmão pecar, você tem uma grande responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? O que diz em verso 3? Repreendam. Se o seu irmão pecar, você tem uma responsabilidade com ele. Vá atrás dele. Repreendam. E aí no verso 4, tem uma outra condicional. Não tem? O que diz ali? Se pecar contra você 7 vezes num dia, ou seja, se ele pecar, você tem a responsabilidade de repreender, não é? E se ele se arrepender e te buscar, você tem uma outra responsabilidade, que é o quê? Perdoar. Então, Jesus quer nos ensinar essas coisas aqui. Quando um discípulo peca, outros discípulos passam a ter outras responsabilidades. Quando um discípulo peca, nós temos a responsabilidade de ir atrás de fulano, de fulana e repreender. Então, meus irmãos, a gente tem uma responsabilidade. A vida cristã, o discipulado com Cristo Jesus, não é uma jornada solo. A vida cristã, o discipulado com Jesus, é uma jornada comunitária. É um caminhar dentro de uma comunidade, dentro de uma família. A vida cristã é um compromisso comunitário com a pureza. Ou seja, quando nós nos guardamos uns aos outros, nós estamos guardando o quê? A própria igreja, o próprio corpo de Cristo, de ser contaminado. Então, nós não vivemos vida isoladas, não é? Não é cada um cuidando da sua vida. Nós vivemos cada um cuidando da vida dos outros. Isso é um fato, não é? A vida cristã é isso. É um viver cuidando da vida do outro. Mas calma lá, porque não é um cuidar da vida do outro como bisbilhoteiros. Não é aqueles que querem saber da vida do outro para fazer fofoca para os outros e incendiar uma floresta, como diz Tiago lá na sua carta. Nós cuidamos da vida dos outros porque nós queremos cuidar do bem maior da vida dos outros irmãos. Qual é o bem maior da vida de cada um dos nossos irmãos? A alma, a vida eterna, o discipulado com Cristo Jesus, a nossa salvação. Então é com isso, meus irmãos, que nós nos preocupamos ainda mais. Por exemplo, na carta aos Filipenses, Paulo diz assim, que cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Paulo está falando? Cada um tem responsabilidade com o outro, é vida comunitária. Por que Paulo fala isso? Porque qual é o normal da nossa cultura? É cuidarmos de nós ou cuidarmos do outro primeiro? É cuidar da gente, a gente sabe disso. Não é? A gente cuida primariamente de si, pensa somente em si, né? O seu olhar está atento, o nosso olhar está atento, primeiramente sempre para os nossos interesses. Mas quando nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, nós precisamos ter isso muito claro. Nós não pagamos mensalidade, não é? Nós não estamos fazendo parte de um clube, mas no relacionamento de comunidade, onde cada um é responsável pelo outro, inclusive aquilo que eu disse antes, isso é muito importante, meus irmãos. Cuidarmos um da pureza do outro, cuidarmos um da santidade, da vida piedosa um do outro, porque fazendo assim nós não estaremos cuidando meramente do nosso irmão, nós estaremos cuidando do testemunho de Cristo. Nós estaremos cuidando do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, que está nesse processo de santificação, de purificação, do qual, como diz Paulo, nós somos cooperadores com Cristo Jesus. Então, por isso que o Senhor Jesus nos instrui dizendo que se um de nossos irmãos pecar, a nossa responsabilidade é fazer o quê? Repreender. Mas o que é repreender? O que é repreender? Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade de repreender, outras pessoas têm menos facilidade de repreender, mas a grande questão é que nós temos um chamado do próprio Cristo. Se o seu irmão pecar, independente de quem for, se você viu, se você percebeu, se você notou alguma coisa de diferente, vá atrás desse irmão e repreenda.
Ele está falando, saia da zona de conforto, ame menos a si mesmo, ame mais os outros e vá repreender. Repreender, meus irmãos, não é jogar o pecado na cara. Repreender é ajudar a pessoa a voltar para o caminho. Repreender é encorajar a pessoa, mesmo no seu erro, a olhar para Cristo e continuar a jornada, sabendo que em Cristo essa pessoa encontra perdão. Repreender, meus irmãos, é ajudar a pessoa a se arrepender. Lembra de Natan com Davi? Lembra de Natan com Davi? O que Natan fez? Ó rei, ele conta aquela historinha, ele diz, ó rei, tu és este cara, tu és este que pecou, de forma leve, como alguém que queria trazer o outro de volta para os caminhos do Senhor, só que firme, não é? De forma firme, mas ao mesmo tempo sem julgar, sem condenar, mas com graça, misericórdia, com amor, com compaixão, é que nós devemos fazer isso. Entendendo isso, então, meus irmãos, por que não repreendemos como necessário? Por que nós não repreendemos como necessário? Vocês concordam que nós deveríamos repreender muito mais? Sabe qual é uma das principais marcas da igreja que consolida essa igreja como uma igreja verdadeira? Nós temos algumas marcas que consolidam a igreja como igreja verdadeira: oração, exposição da palavra, ceia, batismo, e entre as 5 principais se encontra a disciplina eclesiástica. A quinta marca que está entre as 5 principais marcas da igreja é a disciplina eclesiástica. Mas por que a gente não faz isso? Porque isso não é só tarefa do pastor, não, tá? Não é só tarefa do presbítero, dos líderes, não. É tarefa de cada um de nós. É só nós olharmos para o Sermão do Monte. Então, a gente não faz isso, meus irmãos, porque a gente se ama demais e ama menos os nossos irmãos. A gente não quer se indispor com o outro, não é verdade? Quem aqui quer se indispor? Quem aqui quer chegar, repreender e falar, meu irmão, acho que você está pecando. Eu acho que não é assim que as Escrituras dizem, vamos olhar, você não permite, não é? Quem aqui quer correr o risco de criar um clima ruim? E aí chegar na igreja no domingo, olhar para o irmão e pensar, meu Deus, o que ele está pensando? Né? Ou ver que realmente esse irmão esfriou, se distanciou, porque recebeu uma repreensão, um chamado para voltar a Cristo e se arrepender. Né? A gente não quer fazer isso, então deixa para o pastor, né? Deixa para o pastor que o pastor faz isso, mas isso é a tarefa de cada um de nós. É de cada um de nós. Então, nós não teremos correr esses riscos de se indispor, de sermos talvez mal interpretados. Por isso que muitas vezes a gente deixa o irmão sair do caminho. Por isso que muitas vezes a gente deixa o irmão fazer escolhas erradas na vida e colher frutos amargos por essas escolhas. Então a gente se cala e não age com amor, não fala com amor como nós deveríamos fazer. Mas na vida cristã, meus irmãos, as atitudes de alguns discípulos geram responsabilidades para todo o corpo. Geram responsabilidades para todos os outros discípulos. Quando um peca, a responsabilidade daqueles que estão ao redor é com amor, com zelo, com graça, com misericórdia, com compaixão, repreender, trazer ele ao arrependimento e encorajá-lo na caminhada. Mas ainda no verso 3 tem uma outra condicional, não é? No verso 3 diz, se ele se arrepender, perdoa. Então, a responsabilidade de um cristão, se pegar um irmão pecando, é a repreensão. Se um irmão pedir perdão, é o perdão. Não é se ele se arrepender e vier pedir perdão, então perdoa. Por quê? Porque existe algum outro caminho para a resolução de conflitos? Me diga. Existe algum outro caminho para a resolução de conflitos senão o perdão? O tempo cura? Não. É uma mentira da nossa cultura. O tempo não cura. O que cura? É o perdão. No texto, no texto paralelo a esse, em Mateus
18, Pedro ele faz uma pergunta, ele diz assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Ele pergunta: até 7 vezes? E aí Jesus responde: não, digo a você que perdoe até 70 vezes 7. Tá? O que é o 7 aqui? É algum número mágico? Não. É o número exato? Não, não tem nada. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo um contraponto com a fala de Lameque. Lá em Gênesis, no capítulo 7. Porque Lameque fala assim, que ele tomará vingança 70 vezes 7. E Jesus está dizendo que você deve perdoar 70 vezes 7 e não tomar vingança. E eu sei, meus irmãos, que muitos de nós aqui possuem feridas durante a sua caminhada. Possuem feridas e nós não podemos minimizar essas feridas que a nossa história nos traz. Muitos de nós sofremos, muitos de nós talvez tenham sofrido por pecados terríveis, não é? Por coisas terríveis e profundas que foram cometidas contra você. E eu não quero minimizar isso, essa realidade talvez na tua vida, na tua história. Através disso aqui, a minha intenção é somente falar assim: vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça e vamos olhar para cima. Vamos levantar a nossa cabeça, os nossos olhos e vamos olhar para Cristo Jesus. Porque somente é Ele que pode nos capacitar a viver do modo que Ele está nos pedindo aqui. Então, te ajudando a olhar para Jesus. Por quê? Porque Ele entende a nossa dor. Quem soube o que é ser abusado por Jesus, meus irmãos? Ele foi posto numa cruz, totalmente nu, como espetáculo. Ele sabe o que é sofrer fisicamente. Ele foi surrado, espancado, chicoteado, cuspido. Ele sabe o que é sofrer emocionalmente, porque no seu maior momento de dor e sofrimento, seus amigos mais íntimos olharam para ele e falaram: não, nós não o conhecemos. Deixaram ele sozinho. Mais do que isso, Jesus sabe o que é sofrer rejeição. Por quê? Porque o Pai, com quem ele sempre teve uma íntima e profundo relacionamento durante toda a eternidade, o deixou sozinho na cruz. Tanto que lá na cruz Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente no momento em que Cristo recebia os nossos pecados. Esse Jesus, meus irmãos, que foi tentado em todas as coisas, que sofreu tudo que eu e você podemos sofrer, ele sofreu mais do que nós podemos sofrer. É Ele que me chama, é Ele que te chama para sermos esse imitador do que Ele fez comigo e com você nos nossos relacionamentos horizontais, sermos perdoadores, amar em nossos relacionamentos, assim como Cristo fez. Então, olha só, Jesus ele condiciona algumas coisas aqui. Primeiro, ele fala que se um irmão pecar contra você. Segundo, ele fala: olha, que se essa pessoa se arrepender, der fruto de arrependimento, como está aqui no texto, aqui no versículo 4, se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, ou seja, o que você deve fazer? Você deve perdoar. Ele toma uma atitude de arrependimento, de restauração, de relacionamento, então ele diz: olha, você deve perdoar. Diante desse ensino de Jesus, qual é a reação dos discípulos? O que eles falam no versículo 5? Senhor, aumente a nossa fé. Senhor, a gente precisa repreender, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa perdoar de forma infinita, 70 vezes 7, ou até mais se for o caso. Eles olham para essa questão e falam: Senhor, a gente não consegue, aumente a nossa fé. O que eles estão reconhecendo, meus irmãos? Que eles precisam de fé, tanto para repreender, quanto para corrigir, quanto para perdoar, quanto para ser perdoado, não é? Porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos fazer o que precisa ser feito, o que é ordenado por Cristo aqui para a gente. Nós não temos essa capacidade. Qual é a nossa capacidade natural? O que a gente faz?
Deixa comigo, não é? Esse fulano, essa fulana, eles vão ver o que é bom para nós. Alguns ainda vão para a guerra, né? Xingam, brigam, gritam, maldizem, falam mal para os outros, né? Outros de nós ainda, lá no Paraná, a gente fala que, vamos dar um gelo. Não sei se aqui vocês falam assim, vamos dar um gelo, né? Eu vou deixar aquele fulano, aquela fulana sentir o que eu senti. Não é verdade? Quantos de nós talvez já não pensamos ou falamos, ou se não pensamos e falamos, mas agimos dessa forma? Porque isso é nosso natural, meus irmãos. Por isso que os discípulos, diante dessas exigências, eles olham para Cristo e falam: Senhor, aumente a nossa fé. Porque eles sabem que é preciso ter fé para realizar isso. Então, diante disso, meus irmãos, nós como cristãos, discípulos de Cristo Jesus, pós-cruz do Calvário, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz do Calvário e dizer: Deus, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim é tudo que eu preciso. Eu preciso engolir o meu orgulho, eu preciso me humilhar, porque o Senhor Jesus se humilhou, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, eu preciso engolir o meu orgulho e não me preocupar mais com a minha reputação. Não me preocupar mais com a minha identidade, porque a minha reputação e identidade não dependem dessas coisas, porque elas estão firmadas em quem é o meu Salvador. E eu posso perdoar pelo poder daquele que me amou e que me perdoa todos os dias da minha vida, porque todos os dias da minha vida eu perdoo, eu peco contra Ele muito mais do que 7 vezes ao dia. Não é verdade? E o que Cristo continua fazendo? Derramando seu perdão sobre as nossas vidas, derramando o seu amor. Ele continua perdoando a gente. E aí no verso 6, então Jesus vai trazer aqui uma pequena ilustração. Uma ilustração tão conhecida e talvez tão mal interpretada e aplicada por nós. Jesus faz essa pequena ilustração, então, comparando a fé com um grão de mostarda. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Não é? O que ele quer dizer, meus irmãos? Ele está dizendo: olha, sabe o que vocês precisam? Não é de uma fé maior. O que vocês precisam é apenas de fé. Não é uma fé grande. Vocês precisam apenas de fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque fé não tem tamanho. A Bíblia não trata a fé como uma musculatura que precisa ser exercitada para que ela seja aumentada. A Bíblia trata a fé como um dom de Deus, ela nos é dada. A grande questão é o que nós fazemos com a nossa fé, onde nós depositamos a nossa fé. Porque nós podemos depositar a nossa fé em coisas pequenas. O que são coisas pequenas? Qualquer coisa que você escolher nesse mundo é uma coisa pequena, que não pode dar esperança. Ou nós podemos depositar a nossa fé em Deus. Então o que importa não é o tamanho da nossa fé, mas o tamanho daquele em quem você guarda, deposita a sua fé. E Jesus está dizendo: mesmo que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se ela se apegar, se ela estiver depositada naquele que venceu a morte, naquele que sustenta o universo, naquele que controla toda a história, que tem o mundo nas suas mãos, não é? Que o mundo está nas mãos do Senhor Jesus. Então, se a sua fé está depositada lá, Ele vai dizer: olha, então vocês são capazes de realizar coisas extraordinárias, como, por exemplo, perdoar alguém que pode pecar contra você 7 vezes no mesmo dia e vir pedir perdão. Isso é algo extraordinário? Sem fé a gente não consegue realizar isso. Isso nos fala muito, meus irmãos, porque nós não estamos escrevendo a nossa história, mas é Deus que escreve a nossa história. Através de amor, através do seu perdão. Então, perceba, mesmo se alguém pecar contra você de maneira feia, dolorosa, nós podemos perdoar, porque nós confiamos que, por pior que seja o pecado cometido contra nós, nada, absolutamente nada fugiu do controle do nosso bondoso e amoroso Deus. Lembra da história de José? Que é exemplo mais perfeito do que esse nas Escrituras?
Alguém que foi vender, os irmãos iam matar ele, né? Mas entraram num consenso de vender ele para os amalequitas. Os amalequitas vendem ele para os egípcios. Lá no Egito ele trabalha, ele dá o melhor de si, Deus abençoa ele vai parar dentro da casa de Potifar, a casa de Potifar prospera, não é? E aí a gente sabe que a esposa de Potifar fica tentando José, tentando seduzir ele, em um momento em que talvez ele não teria escapatória, ele sai correndo e ela grita, né? Como se ele estivesse abusando dela, pega as roupas de José, ele sai correndo, e aí ela chama os guardas. José é preso, porque imagina, não é? Ele é pego nu, diante de uma acusação de que ele queria abusar da esposa de Potifar. Então, toda a sua reputação vai por água abaixo, toda a valorização que ele tinha no Egito vai por água abaixo, então ele vai preso. Até que, em um determinado momento, ainda na cadeia, aparecem 2 outros homens, um copeiro e um padeiro, não é? E esse copeiro e esse padeiro, eles têm sonhos e eles, né, queriam que alguém interpretasse os sonhos dele, e José era esse que interpretava os sonhos, porque Deus lhe dava sabedoria. Então ele interpreta os sonhos desse homem, ele mostra ao padeiro que ele vai morrer, e o copeiro que ele vai ser restituído ao palácio de Faraó, servindo Faraó mais uma vez. Estou resumindo bastante aqui, né? Só para a gente pegar o fio da meada. E então o padeiro morre, o copeiro volta ao palácio de Faraó, mas José tinha dito: olha, quando você voltar ao palácio, o que ele fala? Lembra de mim, lembra de mim que estou aqui preso. E aí, anos se passam, até que Faraó tem aqueles sonhos com as vacas gordas, as vacas magras, com as espigas gordas, as espigas secas. Ninguém conseguia interpretar aquele sonho. O copeiro se lembra: olha, tem um homem lá na prisão que se chama José, e ele consegue interpretar os sonhos. Aí então o Faraó manda chamar José, ele interpreta os sonhos, e ele se torna um grande administrador e o segundo na hierarquia do Egito, né? E o que acontece? Tem uma grande fome na terra, até que a sua família aparece, os seus irmãos aparecem diante dele. E em um determinado momento, então, José revela aos seus irmãos quem é ele. Eles ficam com medo, eles se sentem ameaçados, eles pensam que vão morrer. Mas aí o que José diz para os seus irmãos? Não tenham medo, porque aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus tornou em bem. Deus me enviou na frente de vocês para que vocês também não morressem. O que José teve, meus irmãos? Fé no Deus que controla a história. Fé no Deus que governa a sua vida. E ele entendeu tudo aquilo como Deus controlando todas as coisas. Então, não é questão de uma grande fé, é um grande Deus. Ele cria no Deus que controla a história, ele cria no Deus que não é pego de surpresa, ele crê no Deus que controla a história mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela é difícil. Ele pode parar e descansar no poder de Deus, nos cuidados do Deus eterno, porque ele sabe que esse é o Deus que ama nos socorrer, que zela pelos seus filhos. E Jesus está dizendo aqui, ainda que a fé de vocês seja como um grão de mostarda, mas se vocês tiverem fé no Deus que é Senhor de todas as coisas, então vocês serão capazes de fazer coisas impressionantes, como repreender, como perdoar e como pedir perdão. Então, a primeira objeção aqui é que eu não tenho fé o suficiente, eu preciso ter mais fé. E então Jesus coloca uma segunda objeção que vão dos versos 7 a 10. Olha lá, diz assim: qual de vocês tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Vamos resumir isso aqui. O que Jesus está querendo dizer?
Ele está querendo dizer, olha, que se você decidir obedecer o Senhor Jesus, no que diz respeito a repreender, perdoar, pedir perdão, e por causa disso, com uma expectativa de que as coisas aconteçam na sua vida conforme os seus desejos, tipo assim, ó, Jesus, eu vou te obedecer, mas ó, você sabe do que eu preciso, né? Ó, Senhor, eu vou te obedecer, mas ó, você sabe que eu tenho aquela necessidade, né? Jesus está falando, olha, se você não obedecer com essa intenção, você está obedecendo de maneira errada. Meus irmãos, por que nós somos chamados a obedecer? Porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Ponto. Meus irmãos, por que nós somos chamados a obedecer? Porque Cristo Jesus comprou a nossa vida com um alto preço, preço de sangue. Ponto. Não é? Nós não somos chamados para obedecê-lo porque nós queremos conquistar coisas dele. Jesus já nos deu tudo o que ele deveria nos dar, vamos pôr assim, entre aspas, que é o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Eu costumo dizer que tudo que vem após isso é bônus, né? Tudo que vem após isso é bênção, é bônus do Senhor para as nossas vidas. Mas agora Ele nos chama a uma vida de obediência, que não é um meio de conquistar nada. Por exemplo, um versículo muito conhecido nosso, Efésios 2,8. O que diz lá? Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é vantagem em obedecer. Para que a gente olhe para esse versículo, como diz Jesus, vocês não fizeram mais do que aquilo que foi pedido. Vamos aprofundar um pouco mais. Efésios 2,10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas olha só, essas boas obras, Deus preparou de antemão para quê? Para que nós andássemos sobre elas. A fé não é nossa, é dom de Deus. A gente não tem glória nenhuma na nossa salvação. E as boas obras que nós realizamos, qual é a nossa glória? Nenhuma. Por quê? Porque Deus preparou de antemão para que nós encontrássemos essas boas obras da nossa jornada e simplesmente andássemos por ela, dentro daquilo que Ele já preparou para nós. Ou seja, se nós realizamos boas obras, que glória nós temos também? Nenhuma, meus irmãos. Então, nós não perdoamos, repreendemos ou pedimos perdão para conquistar algo, mas simplesmente porque essa é a ordem de Jesus. E podem ter certeza que ao fazer isso, um contentamento toma conta do seu coração, uma alegria indizível toma conta do seu coração, porque você está fazendo aquilo para o que você foi chamado para fazer, aquilo para o que Deus criou você para fazer. E olha mais, nós não temos nem a garantia da restauração dos nossos relacionamentos, se a gente repreender, perdoar ou pedir perdão. E eu não estou falando que a gente não tem que fazer isso, é claro que não, Jesus está mandando a gente fazer, não é? Mas às vezes você vai encontrar um coração duro ao perdoar. Às vezes você vai encontrar um coração duro ao pedir perdão. Às vezes você vai encontrar um coração indiferente ao querer repreender. Mas essa reação da pessoa não é responsabilidade tua. A ação é de repreender, de perdoar ou pedir perdão. Mas você não tem o que fazer com a reação dela, não é? Talvez você vai repreender, mas a pessoa não vai ligar. Vai perdoar, a pessoa não vai querer saber. Você vai pedir perdão, a pessoa não vai aceitar. Então, o que nós temos que fazer? Se Jesus mandou repreender, vamos repreender. Com amor, com zelo, com compaixão. Se às vezes você tiver que fazer isso e acha difícil, procure alguém mais experiente que possa te orientar. Se às vezes você precisa pedir perdão e não sabe por onde começar, nós somos comunidade para isso, para ajudar uns aos outros nessas tarefas. Se às vezes você precisa perdoar alguém e não está conseguindo, nós somos comunidade
oportunidade para isso, para ajudarmos uns aos outros nessa tarefa também de perdoar. Então, por mais difícil que seja, meus irmãos, como que nós realizamos todas essas coisas? Por fé, crendo que Deus sabe o que é melhor, que Ele está no controle de todas as coisas, crendo que Deus está agindo em nós e por meio de nós, assim como José creu. E agora, de forma rápida, algumas aplicações para a gente em cima desse texto. Então, Jesus disse que nós podemos ser pedras de tropeço. Mas como que nós podemos ser usados na vida dos nossos irmãos para sermos pedras de tropeço? Primeiro, através do ensino. Através do ensino. E talvez aqui é um dos pontos que mais pegam, não é? Quando nós ensinamos as pessoas de forma errada, quando nós orientamos as pessoas de forma errada, nós achamos que estamos certos, as outras pessoas acham que nós estamos certos, acatam a nossa orientação, o nosso ensino, e o que acontece? Acabam praticando de forma errada também. E talvez você pense assim, mas eu não ensino ninguém, eu não discipulo ninguém, eu não prego na igreja, eu não dou aula na igreja, eu não faço nada, eu não ensino em nada. Mas será que não? Porque olha só, quem aqui participa de uma rede social? Eu vejo que a grande maioria, talvez não todos, mas a grande maioria que participa de uma rede social, não é? Então, se você participa de uma rede social, você é um influenciador de alguma maneira. Quem aqui já compartilhou algum vídeo? Alguma imagem? Alguma frase? Quem já compartilhou opiniões de outras pessoas? Você consegue se certificar de que tudo que você compartilhou está exatamente compactuando com a verdade das Escrituras? Então, ao realizar essas coisas, nós precisamos, meus irmãos, estar cientes de que nós podemos influenciar pessoas, de que uma frase, uma imagem, um vídeo, uma opinião pode fazer com que pessoas acatem aquilo como verdade, mesmo não estando de acordo com as Escrituras, e sigam isso para a sua vida. Então, antes de compartilharmos, estejamos cientes, né? Porque para ensinar a gente precisa aprender muito bem antes. Então, a gente precisa estar ciente daquilo que nós estamos ensinando aos outros, porque nós temos responsabilidade se nós distorcermos fé de outras pessoas e sermos pedras de tropeço. Segundo, através da omissão. Jesus diz aqui para a gente, se o irmão pecar, nós devemos ir e repreender. Nós precisamos amar menos a nós e mais o nosso irmão. E na direção dele com zelo, amor, compaixão. E a grande pergunta que nós precisamos responder, cada um de vocês precisa responder: será que tem algum irmão que você precisa repreender? Será que tem alguém com quem você precisa ter uma conversa séria? Alguém que você tem percebido que talvez está se distanciando dos caminhos de Deus? Alguém que não está vivendo uma vida de acordo com os parâmetros de Cristo para um verdadeiro discipulado com Ele? Será que tem alguém com quem você precisa conversar? Jesus está dizendo: não faça olho grosso, porque fazendo olho grosso você está sendo uma pedra de tropeço. É melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no fundo do mar. Nossa, pastor, que pesado. Mas graças a Deus que não sou eu quem digo, não é? É o próprio Cristo. Talvez, não sei, é o seu marido. Talvez é a sua esposa, talvez é um filho, talvez é um amigo muito próximo, talvez é um colega de trabalho, e você tem medo de chegar por medo da reação, e por isso tem deixado de viver talvez um relacionamento profundo, por não repreender. Como eu vi alguém dizer um dia que boas brigas entre aspas, faz bem. Qual é que é o casal que nunca teve uma boa briga? E depois dessa boa briga teve um relacionamento lapidado, não é? Como o ferro afia o ferro. Como é que continua? E um amigo afia outro amigo. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas enganosos são os beijos do que odeia. Precisa repreender? Vá, repreenda.
com amor, com zelo, mas não sejam isso. Terceiro, existe alguém que você precisa perdoar. Alguém que te feriu de forma profunda, alguém que te magoou e você guarda esse ressentimento. Então lembre-se que você tem um Senhor que comprou a sua vida por preço, que te perdoa todos os dias e que te chama a perdoar. Lembre-se que perdoar não significa esquecer aquilo que a pessoa fez, mas é decidir não levar mais em conta aquela ofensa no relacionamento de vocês. Perdoar não significa ficar ruminando aquela ofensa. Sabe, quando vai da mente para o coração, não vai? Do coração para a mente, da mente para o coração, do coração para a mente, você fica ruminando aquela lembrança. Não. Perdoar não significa ficar trazendo isso na memória e no coração. Perdoar é decidir não lançar mais essa ofensa no rosto de quem te ofendeu. Não falar sequer dessa ofensa para outras pessoas, porque afinal de contas você decidiu perdoar aqui. Quarto e último, existe alguém que você precisa confessar algo. Talvez tenha alguém a quem você precisa se confessar. Talvez você fez algo, você sabe o que você fez e você precisa pedir perdão. Talvez você tenha dito para você, não, vou deixar que o tempo apague. Mas o que Jesus nos ensina, meus irmãos? A se arrepender, a pedir perdão. O verdadeiro arrependimento, ele está disposto a assumir as consequências. E a primeira consequência do verdadeiro arrependimento é se arrepender, ir até a pessoa e pedir perdão, sem meias palavras, sem desculpas, sem justificativa, direto ao ponto. Por que nós devemos fazer isso? Porque Jesus nos ordenou, não é verdade? Porque Ele diz em outra passagem que aqueles que não estão dispostos a perdoar não entenderam o perdão de Deus, nunca entenderam a graça de Jesus Cristo. Então, concluindo, o que está te impedindo de fazer o que você deve fazer, o que Jesus nos chama a fazer? Será que é a falta de fé? Falta de fé de que Deus está no controle da sua vida? Será que é a falta de fé de que você pode obedecer a esse Deus cegamente, sabendo que Ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida? Ou será que você não está disposto a fazer essas coisas porque às vezes é mais fácil obedecer quando convém? Às vezes é mais fácil, meus irmãos, obedecer apenas quando é bom para a gente, quando é fácil, quando é bonito. Então nós temos um chamado à luz dessa palavra, sondar o nosso coração, responder a essas perguntas. Será que eu tenho sido pedra de tropeço na vida de alguém? Com as coisas que tenho dito, ensinado, com os conselhos que tenho dado, com as orientações que tenho falado? Será que estou sendo pedra de tropeço a alguém que eu preciso repreender e estou sendo omisso? Será que eu estou sendo pedra de tropeço na vida de alguém que eu preciso perdoar de fato? E parar de jogar o pecado na cara dessa pessoa e falar do mal que ela me fez para as outras pessoas também? Será que eu estou sendo pedra de tropeço na vida de alguém por não pedir perdão a essa pessoa como eu deveria fazer? Então lembre-se, meus irmãos, o nosso mestre, ele foi emocionalmente ofendido, foi fisicamente abusado, foi desprezado, mas o que ele fez com aqueles que fizeram isso com ele? Ele amou, ele perdoou. Do alto da cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A esse mestre, então, meus irmãos, com a moral de alguém que morreu pelos nossos pecados, é alguém que nós devemos obedecer para não sermos pedra de tropeço. E para isso, o que nós precisamos? De fé. De uma grande fé? Não, nós precisamos de fé. Mas uma fé que se apega no lugar correto. Uma fé que é depositada num grande Deus. Para isso,
Nós precisamos de uma fé, nem que for a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o que é poderoso não é a nossa fé, o que é poderoso é o Deus onde nós guardamos a nossa fé. E talvez essa noite você precisa realizar a oração lá em Marcos 4, do pai que teve o seu filho curado por Jesus, que disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Não é? Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas me ajuda a realmente crer, para que eu possa realizar esses pedidos que o Senhor está fazendo nessa noite. Amém? Que nós possamos ser esses que repreendem, que perdoam e que peçam perdão. Porque nós vamos obter coisas boas? Não. Mas só porque o nosso Mestre pede para a gente fazer isso, para que nós não sejamos pedra de tropeço. Não é verdade? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos, se assim você quiser desejar. Coloque-se diante do Senhor. É uma reflexão que Ele mesmo nos leva a fazer essa noite. E são ações que a gente toma, meus irmãos, talvez a gente não esteja nem consciente. Ou talvez você esteja bem consciente daquilo que precisa ser mudado dentro disso. Então coloque-se diante do Senhor, peça: Senhor, sonda o meu coração. Traga diante dos meus olhos talvez aquilo que eu nem sei, mas que estou praticando, que estou sendo pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, na minha comunidade, e eu não quero isso, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a ter essas ações, ó Deus, como verdadeiro discípulo do Senhor, tomando passos de fé, crendo que o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas e não eu. Senhor, nos ajude na nossa incredulidade, nos ajude na nossa falta de fé. Como a Tua palavra mesmo nos mostra, ó Deus, como os discípulos disseram a Ti. Senhor, aumente a nossa fé. Senhor, faça-nos ter fé. Fé o suficiente para repreender, para perdoar, para pedir perdão. Fé, Deus, para vivermos essa vida cristã da maneira que o Senhor nos chama a viver. Sabemos que essas exigências, ó Deus, são altas, como nós já vimos até do ano passado. Mas isso faz parte de um viver igreja, de um viver comunitário, de um viver em família, onde nós queremos estabelecer não somente relacionamentos superficiais, mas relacionamentos que realmente valham a pena, onde a gente busca a profundidade na vida dos nossos irmãos, não por aquilo que conhecemos ou deixamos de conhecer, mas por vermos Cristo sendo formado na vida uns dos outros. Senhor, nos ajude a viver essa realidade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.